Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há nenhum outro além de ti. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus exaltado e engrandecido aqui neste culto, nesta comunidade, neste ajuntamento. Nós estamos aqui com um propósito bem definido, o de te adorar, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Senhor Jesus. Receba a nossa adoração. Nos ensina, Santo Espírito, a adorarmos em espírito e em verdade. Nos ensina, Santo Espírito, a adorarmos em espírito e em verdade. Aleluia. Oh meu Deus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. Eu desejo a todos uma excelente noite. Que o Senhor Deus nos abençoe e traga ao nosso coração uma palavra de avivamento, de fortalecimento para a glória de Deus. Amém? João capítulo 7, pode se sentar, deixa a Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 7, glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre temas que são inevitáveis. Até tem uma fala que eu uso muito nas mensagens que Deus me dá a oportunidade de pregar, que é sobre a receita infalível para viver uma vida de frustração. Qual que é a receita infalível para ser uma pessoa frustrada na vida? É não aprender a lidar com o que é inevitável. E eu gosto de usar o exemplo do trabalho. O trabalho é um exemplo. Imagine alguém que não gosta de trabalhar e que não aprende a gostar. Alguém que encara o trabalho como uma maldição e não consegue aprender a lidar com isso de maneira suave, gostosa. Vai ser uma pessoa frustrada, sim ou não? Sim, é inevitável. Por quê? Porque o trabalho faz parte da nossa vida. O apóstolo Paulo falou assim, quem não trabalhe, que também não coma. O Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha e trabalha até nos dias de hoje. Então nós nos deparamos na Bíblia, a Bíblia é recheada de versículos e de trechos que exaltam o trabalho. Provérbios fala muito sobre isso. Salomão diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é verdade? Falando sobre o trabalho. Então o trabalho é algo inevitável. Quer ver um outro exemplo? É possível nós vivermos sem esperar, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora e do nosso jeito? Não é, impossível, é inevitável. A gente espera para nascer, espera para falar a primeira palavra, espera para dar o primeiro passo, espera para poder começar a estudar, espera para ter alguma coisa que quer, espera para conquistar o primeiro relacionamento, espera para casar, espera para engravidar. E outra, sai da tua casa um dia decidido, determinado, hoje eu não espero nada, hoje vai ser na minha hora, do meu jeito, no meu momento. Faz o teste, você vai terminar o dia em 3 lugares, ou na Santa Casa, ou na cadeia, ou no cemitério. Não tem como. A briga já vai começar em casa, de manhã. Se você acordar e a porta do banheiro estiver fechada porque tem alguém lá dentro, já começa a confusão em casa. Porque se você está decidido a não esperar para nada, você vai ter que arrombar a porta. Como que você vai fazer na fila do mercado? Como que vai fazer na fila do banco? Como que vai fazer no semáforo? Não tem, entende? Quando eu identifico as coisas que são inevitáveis na vida, eu começo a aprender a lidar com elas. Aprender a lidar com o que é inevitável é fundamental
fundamental para o avanço e para o crescimento. No reino de Deus, para relacionar-se com Deus, ter fé é inevitável. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu entendo aquilo que é inevitável, eu me posiciono, aprendo, evoluo, desenvolvo. Eu trouxe até aqui para chegar no ponto-chave aqui onde eu quero chegar. Eu vim falar com vocês essa noite sobre propósito e relacionamentos. Da onde nasce o propósito? Do relacionamento com Deus. A partir do relacionamento com Deus, aonde eu vivo o meu chamado, qual que é o meu chamado? O meu e o seu chamado é sermos sacerdotes. O meu e o seu chamado é um só. Todos nós fomos chamados para um relacionamento com Deus. Quando nós estamos vivendo esse relacionamento com saúde e consistência, o meu propósito é desenvolvido. Porque não faz sentido para Deus ter alguém trabalhando para Ele sem relacionar-se com Ele. Então o meu propósito, que geralmente está estruturado no ministério, o meu propósito, ele flui a partir do meu chamado, que é relacionamento, intimidade com Deus. Quando eu trabalho para Deus, sem relacionamento com Ele, eu estou vivendo de forma religiosa. E Deus não se agrada com isso. O Senhor quer, o Senhor deseja relacionamento. Então, a partir do meu chamado, Deus libera propósito. Gosto de usar como exemplo o apóstolo Pedro. Quando ele se quebranta e se rende diante de Jesus lá na praia, para viver o chamado, aí então Jesus libera o propósito. O Senhor Jesus pergunta para ele 3 vezes, tu me amas? Ele se rende, se quebranta, se sujeita, e a partir do chamado efetivo, relacionamento, o Senhor Jesus libera o propósito. Então cuida das minhas ovelhas. Cuida da minha igreja. Mas só faz sentido o propósito estruturado no chamado. E o que é inevitável nessa estrutura? O relacionamento com pessoas. É aqui onde eu queria chegar. Eu quero falar essa noite, quero compartilhar com vocês essa noite, relacionamentos e propósito. Se relacionar-se com pessoas é inevitável, como que eu faço para o meu relacionamento com o próximo ser fundamental para o desenvolvimento do meu propósito? É sobre isso que eu quero falar. Porque vocês concordam comigo que o relacionamento com pessoas, ele é algo tão incrível, que o relacionamento com pessoas, eles produzem alegria e dor. Sim ou não? Já percebeu isso? Olha só, as maiores alegrias da vida, vêm da onde? De relacionamentos. Quando a gente casa, não é uma alegria? Relacionamento. Quando nasce um filho, não é uma alegria? Relacionamento. O amor, a intimidade do casal, o relacionamento sexual, não é uma alegria? Relacionamento. O namoro, o primeiro contato, uma amizade gostosa, não é uma alegria? Relacionamento, uma festa. Já pensou você numa festa, cheia de bexiga, bolo, música tocando e você sozinho lá? Só você? Não tem sentido. Então, toda a alegria da nossa vida passa por onde? Por pessoas. Mas pastor, fala para mim, no gabinete, lá ali numa conversa pastoral, 95% dos problemas é por conta de quem? De pessoas. Quem te procura por conta de quê? Calúnia, fofoca, traição.
relacionamentos. Relacionamentos são inevitáveis. E nós vivenciamos dentro do relacionamento alegria e dor. Frustrações e alegrias são inevitáveis no relacionamento. Dentro do relacionamento, Deus usa a estratégia para formar o nosso caráter. Dentro do relacionamento, Deus trabalha no caráter. O mesmo canal que abençoa é o mesmo canal que fere. Quem vive fugindo da dor, ouça isso, irmãos, quem vive fugindo da dor de um relacionamento, também perde a oportunidade de amadurecer. Eu vou repetir, quem vive fugindo da possível dor de um relacionamento, perde a oportunidade de amadurecer, porque amadurecimento é fruto de relacionamento com pessoas. As maiores alegrias da vida vêm de pessoas, as maiores dores também. Quem é que nunca sofreu por conta de uma traição, de uma rejeição, de uma calúnia? Quem nunca? Então, se nós não aprendermos a lidar com isso, a gente se frustra. Amém? Agora, se o relacionamento é inevitável, como que eu uso o relacionamento para fortalecer e impulsionar meu propósito? Glória a Deus. Olha que palavra oportuna que o Senhor nos traz nessa noite. Quando Deus começou o processo da criação, o que Ele dizia depois de cada coisa criada? E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus disse, é bom. Qual foi a primeira coisa que Deus disse em Gênesis que não era bom? Que Deus olhou e disse, não é bom. Alguém lembra? Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Então eu entendo de maneira bem clara e objetiva que Deus não aprova a solidão. Que Deus deseja que o homem viva com relacionamentos, amizades. A primeira necessidade humana não foi material, foi relacional. Primeira necessidade humana, diagnosticada pelo Criador. O homem precisa estar acompanhado. O homem precisa de alguém. Fomos criados à imagem de um Deus relacional, comunitário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Viver isolado é contrário à nossa natureza e à natureza de Deus. O isolamento é a deformação da imagem de Deus em mim. Estar isolado é totalmente inapropriado, antibíblico e não funciona na vida do ser humano. Porque nós fomos criados à imagem de Deus e Deus, Ele é relacional. Relacionamentos são inevitáveis. Está registrado em Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor serem quantos? 2 do que 1. É melhor serem 2 do que 1. Relacionamentos são inevitáveis. Ninguém cumpre propósito sozinho. Toda jornada humana passa por pessoas e Deus trabalha através delas. Não há ministério sem relacionamento. Não existe. Todo ministério foi fundamentado na nossa vida como um propósito para alcançar quem? Almas. Para alcançar almas. Relacionamentos são a ponte entre o homem e o propósito. Relacionamentos fazem a ponte da minha vida com o meu propósito. Eles são inevitáveis. Agora tem 2 coisas que não pode acontecer no relacionamento. Entre tantas, eu quero trazer destaque aqui 2. 2 coisas que não podem acontecer num relacionamento. Vamos lá? Primeira, fé
e dependência. Não pode. Se você transferir para uma pessoa fé e dependência, esse relacionamento vai se frustrar, vai se quebrar, não vai atender o propósito. Porque nós estamos falando de propósito. Não existe sentido uma vida sem propósito. E o propósito está estruturado nos relacionamentos. Fé e dependência. Jeremias 17, versos 5 e 7 diz: maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Eu preciso de pessoas, mas não posso depender delas. Dependência não. A minha fé e minha dependência tem que estar estruturada em Deus. Fé e dependência em relacionamentos pessoais vão trazer prejuízo para a tua vida e atraso no seu propósito. Fé e dependência pertencem somente a Deus. Quando eu coloco minha esperança em alguém, eu transformo o afeto em idolatria. Vou repetir. Se você colocar a tua esperança em alguém, em uma pessoa, o afeto vira idolatria, se transforma num ídolo. Não vai funcionar. Relacionar-se é humano, depender é divino. A gente depende de Deus e se relaciona com pessoas. Precisamos aprender isso, gente. Precisamos ter maturidade para aprender isso. Isso tem que funcionar na minha vida e na sua. Temos que ter essa maturidade para aprender a se relacionar com pessoas e a depender de Deus. Segunda coisa que eu não posso fazer num relacionamento: mágoa e paralisia. Se você for uma pessoa magoada, os teus relacionamentos vão ser frustrados. Não vai avançar. Não vai dar fruto. Vai atrapalhar o teu propósito. Sabe por quê? Porque você vai ficar preso numa pessoa e isso vai bloquear o avanço do teu propósito. Não vai dar certo. A mágoa é a distorção da dependência. Porque para ser gerada uma mágoa que paralisa, é porque existia uma dependência. Senão não gera mágoa. Quando eu inverto a ordem, dependo das pessoas mais do que de Deus, a frustração se torna um veneno e gera mágoa. Quando eu coloco Deus no centro, a frustração se torna treino. Quando Deus está no centro, a frustração não me paralisa, não gera mágoa. Ela me treina. Hebreus 12:15 diz assim: cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação e contaminando a muitos. O erro é parar por causa de alguém. E eu paro por conta de pessoas quando eu me deixo levar pela mágoa, pela ofensa. Um coração ofendido não prospera. Ofensa, mágoa. Eu e você temos que nos blindar contra esse sentimento maligno e perverso. Eu gosto muito de ouvir um pregador chamado John Bevere. É um pregador maravilhoso. E ele tem um livro, ele tem uma pregação que chama A Isca de Satanás.
E a isca de Satanás é a ofensa, na visão de John Bevere. A isca de Satanás. O que é uma isca? Coloca no anzol e fica esperando para poder fisgar o peixe. Então ele trata a ideia de que um coração ofendido, magoado, é a isca que Satanás usa para nos prender e impedir com que eu e você vivamos o propósito. 2 Timóteo 4, 16, 17 diz: todos me desampararam, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. O abandono não anula o propósito, apenas revela o amadurecimento. Eu e você temos que blindar o nosso coração contra qualquer tipo de ofensa e de mágoa, porque a ofensa e a mágoa me paralisa. No relacionamento, eu e você não podemos ter fé e dependência, e não podemos, em hipótese alguma, nos deixar levar pela mágoa e pela paralisia. Não pare. Não pare. Ouça bem o que eu vou te falar. Continuar avançando em direção ao seu propósito é sinal de cura. Parar é sinal de ferida. Ferida é consequência de uma mágoa. Mágoa é consequência da dependência. Percebem que tem uma estrutura sendo formada aqui? Eu quero te passar 3 estratégias. 3 estratégias para melhorar e fortalecer os teus relacionamentos. 3 estratégias. Primeiro, não faça só por obrigação. Se você é uma pessoa que está entendendo que ter relacionamentos é algo de Deus, saudável, frutífero, relacionar-se é uma bênção, amém? Ter pessoas ao nosso redor é uma bênção, é uma alegria. A frustração existe, a decepção existe, porque colocamos o nosso coração num lugar errado. Não é por culpa das pessoas. Satanás vai usar pessoas, sim ou não? Deus vai usar pessoas, sim ou não? Então o problema não está nas pessoas. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Relacionar-se é uma bênção. Que Deus envie pessoas, que estejamos cercados de gente, é uma bênção. Depende do meu coração. Alguém aqui já ouviu algumas pessoas falarem: eu prefiro me relacionar com bicho do que com gente? Já ouviu? Prefiro me relacionar com cachorro, porque o cachorro não me fere, não me machuca. Conversa. Conversa. Vai pedir ajuda para um cachorro na hora da desgraça, para você ver o que ele vai fazer? É gente, é pessoas, cercado de gente. Sabe por que você não quer se relacionar mais com ninguém? Porque você é dependente de gente, e a dependência gerou uma mágoa, e aí você se paralisou, se fechou. Mas é relacionamento. Relacionamento. Vamos destravar qualquer tipo de sentimento que faz você sentir que relacionar-se com pessoas não é saudável. Isso é do diabo. Deus nos criou para termos relacionamento com gente. Tudo passa pelo relacionamento. Estar cercado de gente é bom demais. Eu quero criar essa sensação aqui na igreja hoje, de que estar cercado de pessoas é uma bênção. Tem gente que foge de festa de fim de ano, pastor. Já viu gente que foge de festa de fim de ano? Que não quer estar no meio da família, não quer estar junto com as pessoas do trabalho. Pessoas que fogem do embate com outro ser humano. Por quê? É no processo de relacionamento que Deus nos cura, que Deus nos amadurece, que Deus nos fortalece. É no relacionamento.
Então, primeiro, não faça só por obrigação. Se você deseja criar relacionamentos saudáveis, gostoso, forte, vivo, ativo, não faça só por obrigação. Tudo que a gente faz só por obrigação não presta. Deus ama quem dá com alegria ou Deus ama quem dá com obrigação? Com alegria. Para dar com alegria, eu não posso fazer por obrigação. A gente não faz nada com alegria na obrigação. As coisas que fluem com alegria na minha vida, fluem com naturalidade. Se você deseja ter relacionamentos saudáveis, não seja uma pessoa que faça tudo por obrigação. Segundo, seja um facilitador. Você deseja ter relacionamentos firmes, gostosos, saudáveis? Seja um facilitador, facilita a vida das pessoas ao seu redor. Eu gosto de usar a história de Abrão como exemplo. Abrão foi o que na vida de Ló? Uma pedra de tropeço ou um facilitador? Um facilitador. Fez com que a vida de Ló tomasse novos horizontes, ganhasse luz, ganhasse brilho. O que Ló fez com a vida dele é problema de Ló, mas que Abrão foi um facilitador em todo o processo, ele foi. Até quando eles estavam distantes, Abrão gastou o tempo que tinha na presença do Eterno para interceder por Ló. Eu fico indignado com isso. Eu fico imaginando se fosse eu na presença de Deus, o que eu ia pedir. Abrão pediu por Ló. Dá para entender um trem desse? Imagine você tendo 5 minutos na presença de Deus. Você ia gastar esses 5 minutos para pedir o quê? Abrão intercedeu por outra pessoa. É impressionante. Olha o poder de um coração curado e fortalecido no relacionamento. Talvez a gente ia pedir para Deus quitar a nossa casa, pagar o resto dos boletos do carro, quitar a dívida no banco. Talvez você pediria para Deus ajudar você a emagrecer 10 quilos. A gente ia inventar um monte de pedido para saciar a nossa necessidade. Abrão gasta o tempo dele com Deus para interceder por Ló. Seja um facilitador. Terceiro, conheça as pessoas com quem você se relaciona. Tenha percepção. Saiba o limite das pessoas que cercam você. Tem muito relacionamento que dá errado porque a pessoa não percebe, não tem inteligência emocional, não tem percepção para entender o limite do outro. Até aqui dá para eu brincar, dá para eu tirar sarro, daqui para frente não dá mais. Eu sei o limite do meu parceiro. Eu sei o limite das pessoas que se relacionam comigo. Eu tenho percepção. Eu sou atento com o que está acontecendo ao meu redor. Qual foi o problema de Sansão, gente? Será que o problema de Sansão não foi falta de percepção? Leitura do que estava acontecendo? O cara ficou cego. Ficou estúpido. Ficou besta. Por quê? Dependência. A Dalila colocava ele no colo. O que faz, Sansão, para você perder sua força? Aí tem que amarrar minha mão com corda nova. Ele acordava a mão amarrada. E ele continuou brincando, até que o espírito se retirou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não dá para brincar com o pecado. A gente brinca com o pecado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Você acha que não está acontecendo nada, mas está. Um bocozão, um bobão, um idiotão, brincando, sem perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Você é pai, você é mãe. O que está acontecendo na tua casa? Você não percebe que esse menino mudou o comportamento?
Você não percebe que essa moça está enfiada dentro desse quarto o tempo todo conversando, sabe lá Deus com quem? Você não percebe que esse casamento está se afundando? Já não tem mais sexo, não tem conversa, não tem companheirismo. Será que você não percebe? Não tem percepção do que está acontecendo ao teu redor? Você não percebe que você está se tornando obsoleto no teu trabalho? Porque parou de pesquisar, de se aprofundar, está chegando gente nova, você está ficando para os cantos e não percebe? Não percebe? A Bíblia diz que o rei Artaxerxes percebeu o semblante de Neemias, que estava triste. Percepção. Não percebe? Para relacionar-se de forma saudável com pessoas, eu tenho que estar atento ao que acontece ao meu redor. Ter uma percepção ativa. Perceber, prestar atenção nas pessoas. Vamos para o texto? João capítulo 7, verso 1, vamos para o texto? Eu quero passar uma receita para vocês agora, é o seguinte: como fortalecer meu propósito em meio aos relacionamentos. Essa é a palavra que eu quero compartilhar. João capítulo 7, verso 1. Sabe qual é uma das maiores dificuldades de não ter cabelo? Está aqui o Fabrício que vai me ajudar. Porque ele também não tem cabelo, é careca, igual eu. No frio, é ruim ou não é, Fabrício? E a segunda é no calor, porque a gente soa, não tem cabelo para segurar o suor, fica escorrendo tudo, assim, tem que ficar. Isso é um desafio. Vamos lá, gente, João capítulo 7, verso 1, olha o que diz o texto. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus procuravam a sua morte. Onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Eu estou lendo na versão NVT. Jesus saiu da Judeia, foi para Galileia, porque na Judeia os líderes judeus planejavam a sua morte. Sabe o que eu aprendo aqui? Como que eu uso relacionamentos para fortalecer o meu propósito? Número 1, fuja de gente maligna. Fuja de gente maligna. Jesus percebeu a maldade, percebeu a malignidade, percebeu a astúcia e fez o quê? Se retirou, não insistiu. Eu vou insistir em gente ruim? Vou insistir em gente que só fica me cutucando? Eu vou insistir em gente que só me defama, que fala mal de mim pelas costas? Vou insistir em gente que eu tenho que ficar pisando em ovos para conversar com o dodóizinho? Que procure a laia dele. Vou viver a minha vida com Deus. Eu tenho hora para acontecer as coisas, não vai acontecer na hora deles. Jesus veio para dar a vida por nós, sim ou não? Mas não era na hora deles, era na hora de Deus. Então ele percebeu a malignidade e saiu de lá. Fica insistindo em gente ruim, gente que não te traz nada, que não acrescenta nada, manda pastar, meu irmão. Sai de perto dessa tranqueira. É bem assim mesmo. A orientação de Deus para mim é amar. Eu amo longe de mim. Quer me prejudicar? Quer me ver pelas costas? Me defama.
não acrescenta em nada, não me apoia. Para que eu quero uma pessoa dessa comigo? Jesus vazou. Vai ficar insistindo nada. O maligno sempre quer antecipar ou atrasar o propósito de Deus na nossa vida, sempre. A sua meta é desconectar a gente do propósito. Separar-se de quem resiste. Ouça isso, meu Deus. Separar-se de quem resiste ao Espírito é preservar o chamado e não é rejeitar a pessoa. Quando você se afasta de quem resiste o Espírito, você está preservando o teu propósito. E o teu chamado, você não está rejeitando gente. É que você tem prioridade. 2 Coríntios 6,14 diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz viver com as trevas? Ouça o que eu vou te dizer. Ló desgraçou a vida dele e a família dele por conta de relacionamento, sim ou não? Sim. Ele foi morar onde? Num lugar que não tinha comunhão com Deus. Trouxe um problema gravíssimo para sua casa. Romanos 16:17, o apóstolo Paulo diz assim: afastem-se dos que causam divisões e escândalos contrários à doutrina de Deus. Não se relacione com essa gente. João capítulo 7, verso 2. Olha o que diz o texto. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos. Em hebraico, Sukkot. Festa dos Tabernáculos. Sabe o que eu aprendo aqui? Número 2. Para usar relacionamentos para fortalecer o propósito, rompa com pessoas, nunca com um propósito. Sabe o que acontece, pastora? A pessoa se magoou aqui no grupo de louvor, para de cantar. Teve um problema no ministério de diaconato, para de servir. Teve um problema com o pastor, para de pregar. Problema com pessoas não te dá o direito de romper com o propósito. Jesus tinha um problema com os judeus, ele saiu da Judeia, mas chegou a festa é principal, pastor, a festa é espiritual, ela está acima das pessoas. Por conta das pessoas, eu não posso romper com o espiritual. O afastamento é estratégia, o retorno é obediência. A festa é prioridade. Eu posso romper com os judeus, mas a festa está acima deles. Ele sai por prudência, mas volta por propósito. E o propósito tem mais peso do que as pessoas. Ouça isso, Jesus se afasta da Judeia, porque a gente querendo matá-lo, sim ou não? Mas retorna à Judeia, porque há uma festa que celebra a presença de Deus. Gente que sai da igreja. Por que você não está indo na igreja? Eu não vejo mais você no culto. Eu tive um problema com o irmão lá. É? Qual a conexão de uma coisa com a outra? Relacionamentos foram feitos para fortalecer o propósito, não para nos tirar dele. Ele não volta para se reconciliar, olha isso, ele não volta para se reconciliar com
com os homens, ele volta pela aliança com o Pai. A festa está num nível espiritual, é maior do que o conflito humano. Eu posso me afastar dos ambientes humanos, mas nunca posso me ausentar do propósito espiritual. A festa chegou. A essência da festa é maior que a essência das pessoas. A festa celebra Deus. A festa, desde a sua fundação lá no Êxodo, ela já apontava para Cristo. Jesus é a essência da festa. Jesus é a essência do culto. Jesus é a essência de qualquer ministério dentro da igreja. Jesus é a essência de qualquer relacionamento que eu e você possamos ter. Nada na minha vida pode parar no âmbito espiritual por conta de relacionamentos pessoais. Ah, meu Deus, fala com o teu povo, meu Pai. Relacione-se com sabedoria. Afaste-se do que contamina, mas nunca rompa com aquilo que Deus te confiou. Nunca. Por quê? Porque a essência da festa é mais significativa, mais forte que a essência das pessoas. Vamos para o texto? Versículo 3. Nós estamos continuando aqui, ó, versículo 3. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui, vá à Judeia. Percebe o sarcasmo? Percebe ou não? O sarcasmo está escancarado aqui, ó. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui, vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Para nossos relacionamentos fortalecerem o nosso propósito, eu tenho que ser o gestor da minha agenda. É meu irmão? É meu irmão. Mas ele não tem autonomia, autoridade para dizer para onde eu vou ou deixo de ir. Jesus chega e eles chegam querendo crescer. Vai para a Judeia, vai lá na Judeia lá. Como assim? Eu sou o gestor da minha agenda. Sabe por que tem muita gente tropeçando, se arrastando na vida? Porque não tem agenda. Quando você não tem agenda, você vira agenda de qualquer um. Quando você não tem agenda, você vira agenda de quem tem propósito. Então você fica se arrastando para lá e para cá, igual uma Maria vai com as outras. Fevereiro você está aqui, abril você está aqui, junho você está aqui, setembro você está aqui, e no final do ano você terminou aqui. Aí janeiro você volta para cá, e você fica igual uma besta andando pela vida, sem propósito, sem rumo, sem agenda, indo aonde as pessoas mandam você ir. Quando que você vai ser o gestor da sua vida? Ter propósito bem definido e saber aonde quer chegar. Cada mês é um discurso novo. Sabe o que Marta queria fazer com Maria, pastor? Mandar na agenda. Marta chegou para Maria e disse: levanta daí, vem me ajudar aqui. Não é você, Marta, que define onde eu vou ficar. Deixa a Maria que ela escolheu o melhor lugar. Ninguém vai tirar isso dela. Cuida você da sua agenda, Marta. Se você prefere estar aí trabalhando, então vá trabalhar. Meu compromisso é com quem se rende aos meus pés.
Vai trabalhar. É você que escolheu, não fui eu que te mandei ir. Você quer dar seus pulos, do seu jeito. Vai. Pode ir, mas você não tem o direito de querer controlar a agenda da turma. Jesus não se move por conta da pressão humana, mas por causa do tempo divino. Se a minha agenda priorizar pessoas, eu perco minha essência em Cristo. E quem libera meu propósito é Cristo, não é pessoas. Gálatas capítulo 1, verso 10. Eu procuro por um acaso a aprovação de gente ou a aprovação de Deus? Se eu ainda quisesse agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Quem vive pela opinião dos homens, não tem mais condições de ser guiado pelo Espírito. Eu vou repetir. Quem vive pela opinião dos homens, não tem mais condições de ser guiado pelo Espírito. O servo de Cristo não segue aplausos, segue direção. E direção sempre atende um propósito. Você que tem que ter o controle da tua agenda, meu irmão. É você que estabelece suas prioridades. Ninguém tem autonomia para dizer para você para onde você vai ou para onde você vem, para onde você fica ou para onde você não vai. Sabe por que um dos maiores problemas daquele trabalho MDA, o discipulado, isso gerou um caos na igreja num determinado momento? Em muitas igrejas funciona. Mas quando que começou a virar um problema? Quando as pessoas criaram dependência e o outro começou a mandar no que o outro fazia. Tinha gente que não conseguia comprar um carro sem o pai ou a mãe, porque virou modinha, pai, papai, mamãe. Chamando homem de pai, mulher de mãe, e virou esse negócio, uma frescuraiada. Ô pai, que cor de carro que eu compro, pai? Desde quando? O João Batista, quando estava lá servindo, Jesus passou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, convém que ele cresça e eu diminua. Os discípulos que estavam com ele começaram a seguir Jesus, e ele não pediu para ninguém ficar. Versículo 4. Olha o que diz o texto. Os irmãos de Jesus falando com ele ainda. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Está vendo, gente? Como que relacionamento é uma coisa impressionante. Dentro de casa. Olha a turbulência aqui dentro de casa. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Aonde que a gente encontra um relato bíblico de Jesus falando que quer ser famoso? Onde? Onde? Olha o nível da maldade. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, olha o que eles vão dizer para Jesus. Mostre-se ao mundo. Olha que palavra forte. Mostre-se ao mundo. Desde quando Jesus veio aqui para se mostrar para o mundo? Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Sabe o que eu aprendo aqui? Para meus relacionamentos fortalecerem o meu propósito, eu preciso viver em santidade e pureza. No mesmo versículo tem duas palavras-chave. Primeira, fama. Segundo, mundo. Jesus não compactua com isso. Para ter relacionamentos saudáveis, eu preciso estar conectado com Deus em pureza e santidade. O mundo não tem nada para te oferecer. Quando busco pureza e santidade,
Meus relacionamentos são filtrados pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. Quando você decide intencionalmente viver uma vida que busca pureza e santidade, o Espírito Santo filtra as pessoas que vai chegar dentro da tua casa. Ele filtra os relacionamentos. Por quê? Porque Deus se agrada de quem busca pureza e santidade. Então Ele impede que pessoas malignas cheguem até você. Ele filtra os relacionamentos. Como que eu faço para construir uma vida de santidade? No secreto. Mateus 6:6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que vê em segredo o recompensará. Vocês percebem que esse versículo é totalmente o oposto do que os irmãos de Jesus falaram para ele? Qual foi a orientação dos irmãos de Jesus? Vá ser famoso, vai se mostrar para o mundo. E qual é a orientação que ele mesmo deu, que Jesus mesmo deu? Vai para o teu quarto, vai para o secreto. Tiago 4:4. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? O mundo busca visibilidade, mas Deus busca pureza de motivação. A santidade é o solo onde o propósito floresce. A santidade é a terra fértil da onde nasce o propósito. O propósito que nasce na santidade dura, cresce e floresce. O que nasce na exposição se dissolve. Amém? Olha o que diz o verso 6 e o verso 9. E eu quero encerrar aqui. Então Jesus respondeu, agora chegou a hora de Jesus falar, se pronunciar. Jesus respondeu, agora não é o momento certo de eu ir não. Mas vocês podem ir a qualquer hora, vocês podem ir, eu não vou. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu acuso de fazer o mal. Vão vocês, vocês podem ir. Eu ainda não vou na festa não. Pois o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Ouça o que eu vou te falar. Você quer ter relacionamentos saudáveis para fortalecer o teu propósito? Permaneça no centro da vontade de Deus. No começo do capítulo, lá no verso 1, os judeus queriam matá-lo. Ele veio para morrer, sim ou não? Veio. Mas não era naquele tempo. Não era naquela hora. Não era naquele momento. Ele foi para a festa depois, no versículo 7? Foi. Mas não era na hora que os irmãos queriam. Você percebe que quem tem propósito, pureza e santidade, tem as coisas na vida acontecendo na hora que Deus quer e não na hora que eu quero? Não é na hora dos judeus, que está conectado com a religião. Não é na hora dos meus irmãos, que está conectado com a sociedade. Não é na hora do homem, é na hora de Deus. Ele respeita o tempo do Pai. Qual foi a oração de Jesus no Getsemane? Seja feita a tua vontade. O centro da vontade de Deus não é um lugar geográfico, é um lugar de obediência e renúncia. Romanos capítulo 12, verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Assim vocês aprenderão a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Do papai? Da mamãe? Do filho?
Do patrão? De Deus. A vontade de Deus é perfeita e não porque ela é cômoda, mas porque é precisa. Cada decisão, cada tempo, cada movimento se encaixa na engrenagem do propósito que Deus estabeleceu para mim. As coisas na minha vida não acontecem aleatoriamente. Estar no centro da vontade de Deus é estar debaixo da mente de Cristo e não da lógica humana. Na lógica humana, vai Jesus, vai lá para a festa. Você não é o cara, não está curando todo mundo aí? Vai curar lá na festa, lá está cheio de gente. Vai lá, vai se mostrar para o mundo, lógica humana. Qual que é a lógica humana? É Golias olhar para Davi e falar, que palhaçada que é essa? Que menino bobo que é esse? Está vindo para cima de mim como um guri, e você acha que você vai enfrentar quem? Um cachorro? Não tem sentido aí, que estupidez. Como que pode um menino vir enfrentar um soldado abalizado como lógica humana? Quem se submete à vontade de Deus não precisa forçar o propósito. Ele